Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigo Borges aqui mais uma vez trazendo mais um conteúdo aqui sobre redes industriais para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre análise de redes ASI, tá? Troubleshoots, né, em redes ASI. E para isso eu quero trazer aqui um analisador de meio físico do protocolo ASI, que é um analisador que eu já conheço, que eu já trabalhei já algumas vezes, que é o ASI.NET Pro, beleza? Então vamos para a aula? Bora lá! Então galera, vamos lá, eu fiz aqui primeiro uma pequena introdução aqui sobre a rede ASI, só para a gente firmar alguns conceitos, nada muito aprofundado, tá? Só para a gente poder dar uma introdução aqui, depois eu vou mostrar para vocês a ferramenta, o software aqui para vocês, tá? Então, né, a rede ASI basicamente o que ela é? Ela é uma rede que foi concebida para ser uma rede simples, uma rede prática, onde você tem apenas lá um cabinho, né, com dois fios que vai interconectar todos os seus dispositivos de nível mais baixo aí da pirâmide da automação, né? Que seriam o quê? Seus sensores, seus atuadores, tá? Módulos de sensores. Então são geralmente aqueles dispositivos binários, né? Chaves, botões, sensores, válvulas. Também pode ser usado dispositivos analógicos, mas a grande sacada aí, o grande objetivo da rede ASI é interligar esses dispositivos mais simples, tá? Por isso que ele é considerado como um protocolo econômico e ideal para comunicação de sensores e atuadores. Eu digo que dentre essas redes que nós temos aí voltadas para sensores e atuadores, né, eu não conheço nenhuma outra rede que tenha tanta abrangência quanto a rede ASI, tá? Então posso dizer que ela é a maior rede com essa finalidade, beleza? Ela também, né, como ela tem essa simplicidade e como ela te possibilita comunicar todos os dispositivos, levando tanto informação quanto a alimentação do dispositivo por apenas um par de cabo, isso te reduz custos também, né? Então ela é uma rede muito utilizada também porque ela traz essa redução de custo em cabeamento, tá? Então vamos lá. Agora não é só vantagem, né? Também não existe rede perfeita, não existe protocolo de comunicação perfeito e a rede ASI também não é perfeita, né? Ela tem também os seus pontos, vamos colocar assim, seus contras, né? Não só prós. Então se você não observar alguns requisitos na instalação física da sua rede, você pode ter alguns problemas, tá? Então, eu vou citar aqui dois pontos muito importantes da rede ASI que devem ser observados. O primeiro deles é a questão da alimentação da rede, tá? Você tem que ter uma fonte de alimentação que não pode ser qualquer fonte, tá? A rede ASI, ela exige uma fonte especial, né? Que é uma rede que ela faz o desacoplamento de dados da alimentação. Afinal de contas, né, como a gente trafega dados e alimentação no mesmo cabo, a gente não pode ter qualquer fonte. Então, já começa aí. E uma fonte ASI, ela tem que conseguir fornecer para o barramento uma alimentação que tem que estar nessa faixa aqui, ó, entre 29,5 e 31,6 volts. Se você tiver uma fonte que forneça menos de 29,5 no barramento, você vai ter problema, tá? Você tem que ter uma queda de tensão de até 3 volts ao longo do cabo, beleza? Então já começa aí um ponto a ser observado na rede ASI. Não é qualquer fonte de alimentação que você pode colocar na sua rede. E a outra coisa é em relação ao cabeamento, beleza? O cabeamento ASI, aquele famoso cabo amarelo, né? Esse cabinho que vocês podem ver aqui no cantinho da foto, ele é um cabinho que tem dois fios, mas ele não tem blindagem. Então a gente costuma dizer que ele é um pouco mais sensível, vamos colocar assim, beleza? Então isso exige que o instalador da rede ASI ele tome alguns cuidados, né? Assim como a maioria dos protocolos aí seriais. Uma grande recomendação, uma recomendação fundamental é que você não passe esses cabos da rede ASI, né, junto com cabos de potência, beleza? Cabos de alta potência, cabo de alimentação, principalmente esse cabo que liga motores elétricos, transformadores, inversores de frequência. Então, você não deve passar o cabo ASI junto com esses cabos. O ideal é que você tenha lá calhas separadas, né, para o cabeamento ASI separado desses cabos de alimentação de forma geral, tá? Agora, pode ser que de repente você já tenha na sua planta aí uma instalação feita, que não foi você que fez, né? E aí você pode ter alguns problemas durante o trabalho. Então é comum, né? Não só com a rede ASI, como outras redes também,
você ter problemas de comunicação durante o funcionamento da rede, durante o tempo de trabalho, né? Ela pode se deteriorar, até porque nada é eterno, né? Os dispositivos eles podem se degradar, os cabos eles podem se degradar com o tempo. Então, né, isso pode causar paradas na sua rede, né, paradas nos seus equipamentos. E uma parada de equipamento, a gente sabe, né, que numa linha de produção, hoje em dia, com cada vez mais a competitividade acirrada, né, do mercado, a gente não pode ter paradas longas na nossa produção. O ideal é que não tenha paradas, né? Isso pode causar grandes prejuízos à nossa empresa. Então, pensando nisso, é muito importante que as equipes que são responsáveis lá pela manutenção, pela operação, né, da rede ASI, que a gente está discutindo aqui, que elas possam ter ferramentas adequadas, que elas possam ter recursos adequados para que numa eventualidade de ocorrer um problema de uma parada, de uma comunicação ASI, você possa estar restabelecendo a sua rede no menor tempo possível, tá? Esse é o ideal, né? E esse daí é um dos motivos que está me motivando a fazer essa aula para poder apresentar, porque eu sei que muita gente não conhece essas ferramentas de análise de rede ASI. Existem várias ferramentas de análise, tá? Eu vou demonstrar aqui uma para vocês, porém existem várias. A que eu vou demonstrar aqui é uma que eu vou falar porque eu já trabalhei. Tá? Eu não trabalhei com as outras que tem aí no mercado, então por isso que eu decidi trazer esse equipamento aqui específico, porque esse eu tenho propriedade para falar, porque realmente eu usei e eu atestei a qualidade e a eficiência que ele traz para as suas manutenções, beleza? Então, pensando nisso, né, é muito importante que a gente tenha uma ferramenta que ela possa nos auxiliar a resolver esse tipo de problema, porque não é fácil detectar problemas, tá? Muitas vezes, dependendo do problema que pode ocorrer, pode ser que pare todo o seu segmento, sua rede toda cai e você fique sem saber o que está ocorrendo. Eu já vi isso de perto, tá? Eu já vi, por exemplo, um dispositivo ASI entrar em curto e aí a rede caía e depois o dispositivo voltava e não saía dentro do problema. E aí se tornou algo bem complicado até se descobrir, né, qual era o dispositivo que estava ocasionando essas quedas na rede. Então, uma ferramenta dessa que eu vou demonstrar para vocês pode mitigar esses problemas, tá? Então, né, essa ferramenta que eu quero demonstrar para vocês, como eu falei, é o ASI.NET Pro, beleza? Essa aqui é uma ferramenta que ela é fornecida pela empresa Westcon. Esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Não tem nenhum... Eu não estou fazendo isso por nenhum tipo de patrocínio, simplesmente eu estou fazendo como eu falei para vocês, porque eu conheço a ferramenta, eu já utilizei, eu já trabalhei com ela, então eu trouxe ele justamente para poder demonstrar para vocês, né, algo que eu possa falar que eu já usei, não apenas que eu ouvi falar, beleza? Então a ferramenta é essa aqui, né, que vem nessa maletinha. Aqui eu tenho tipo uma caixinha, né, que é o equipamento propriamente dito, o analisador, beleza? Esse analisador aqui, como é que você conecta ele no barramento? Infelizmente eu não tenho aqui a ferramenta em mãos, tá? Eu vou apenas demonstrar para vocês o software no modo de análise de análise de rede que eu tenho aqui, salvas, tá? A gente vai estudar junto, talvez se um dia eu tiver o equipamento em mãos eu possa até fazer um live demo aí, conectar o dispositivo com vocês na hora e tal, mas o que eu vou mostrar aqui já vai dar para você conhecer bem a ferramenta. Mas aqui eu tenho o analisador propriamente dito, tá? A caixinha. Aí ele tem aqui um cabo onde esse cabinho preto aqui você conecta em uma dessas saídas aqui do módulo, né? E ele tem um conector M12 que vai nesse conectorzinho, esse laranjinho aqui. Esse é aqueles conectores que você conecta no barramento ASI, igual quando você vai conectar um sensor no barramento ASI, né? Você vem lá, esse conector tem aqueles vampirinhos, dentinho vampiro. Você espeta ele aqui no cabo, né? Conecta ele, rosqueia ele aqui. E aí você vem com esse cabinho preto que vai estar conectado na saída aqui, você conecta nesse cara. Ah, Rodrigo, onde eu vou conectar esse cara no barramento? Cara, qualquer lugar do barramento. Você tem um pedaço do cabo lá, você espeta ele e você vai estar lendo todo o tráfego que tem no barramento, beleza? E no computador, como é que conecto ele? Ele tem um cabo USB aqui, tá vendo? Você conecta ele aqui no dispositivo e aí no computador, tá? E no computador você vai instalar um software, que é o software que eu vou mostrar aqui para vocês agora, beleza? Então eu vou parar aqui a filmagem aqui da minha câmera e eu vou abrir aqui no meu computador agora o software, o ASI.NET Pro, e eu vou abrir dois projetos que eu tenho aqui salvo no meu computador, né, para a gente poder ver como é que a ferramenta trabalha, né, o que ela analisa, o que ela verifica na rede e o que isso pode ajudar a gente a resolver os nossos problemas de rede ASI de uma forma rápida e precisa. Tá? A gente vai fazer... O ideal é que você tenha uma forma assertiva de estar resolvendo seus problemas de rede ASI. Esse é o propósito aqui da ferramenta e a gente vai estar vendo isso aqui agora. Então vamos lá. Então, galera, beleza, eu estou aqui na tela do meu computador.
Eu tenho a ferramenta já instalada aqui, que é esse ASI.NET Pro. Quando você compra a ferramenta, ela vem com um CD de instalação, tá? E você instala ela no seu computador, lá tem a licença tudo direitinho. Quando você clica aqui no ASI.NET Pro, que está instalado, ele vai tentar buscar o ASI.NET Pro instalado. Se ele não encontrar, ó, aqui no ASI.NET Pro encontrado, ele te pergunta se você quer abrir no modo demo. O que é o modo demo? O modo demo é um modo que permite que você abra uma captura salva, tá? Então, quando você faz as análises da sua rede, você pode salvar um arquivo TXT com a análise da sua rede. E esse modo demo ele te permite depois estar verificando, né, estudando de forma mais detalhada tudo que ocorreu naquele momento que você estava analisando, beleza? Então, eu tenho aqui dois arquivos salvos, um arquivo de uma rede mesmo que tem na empresa que eu trabalhava e o outro é um arquivo de demonstração que já vem quando você instala a ferramenta, tá? Eu vou mostrar ele para vocês e a gente vai analisar junto como é que funciona. Então eu vou dizer que eu quero abrir aqui o modo demo. Aqui é o arquivo de demonstração que já vem, mas eu tenho aqui salvo aqui no meu computador, na pasta de download. Eu tenho aqui esse rede 1, que é uma análise de uma rede real, tá? Uma rede ASI real, que tem na empresa que eu trabalhava. E aqui é o modo de demonstração que depois eu vou mostrar para vocês, que aqui é um modo que vem com os dispositivos em falha, a gente vai estudar. Eu vou abrir esse cara aqui. Deixa eu botar aqui, não, calma aí. Isso, abrir. Beleza. Essa aqui é a cara da ferramenta, tá? Ele está aqui em alemão, eu posso vir aqui na primeira opção, ó, e vir aqui e mudar a língua, botar em inglês, né? Ele dá para botar alemão. Ele tem aqui alemão, inglês e francês, né? Então eu vou trabalhar com inglês, que eu acredito que seja a língua mais comum aí para quem já trabalha nessa área, né? E aqui eu tenho as informações. Ele abre nesse cara que a gente chama de modo automático, tá? O que é esse modo automático? Quando a gente inicia, né, o software aqui, o ASI.NET Pro, ele disponibiliza já esse modo automático para a gente, tá? Esse modo aqui, ele é um modo mais resumido, vamos colocar assim. Ele seria útil para quê? Para a gente poder fazer, vamos dizer, uma análise prévia, né? Que a gente consegue ver aqui a qualidade do sinal, por exemplo, tá? Você tem aqui esse campo aqui do Network Status que já diz, né, se a tua rede tem algum problema ou não, beleza? Você vê que o meu já está verdinho, ok? Quer dizer que eu não tenho problema na minha rede. Isso aqui já é um bom indicativo, tá? De repente você pode abrir aqui, ele está amarelo ou ele está vermelho. Se ele estiver vermelho é porque você está com falhas. E aqui você consegue ver diversas informações, né? Então esse modo, que a gente chama de modo automático, né, é o modo que vai, como o nome já diz, né, como ele é automático, ele avalia automaticamente todas as condições pertinentes ao funcionamento da nossa rede, ok? Então ele vai apresentar aqui o número de dispositivos que são detectados na rede. Então reparem aqui, ó, eu tenho Standard Slave A e B. Então aqui em cima, do 0 ao 31, né, o que está verdinho é dispositivo que foi detectado na rede. Então, nessa rede aqui, por exemplo, da minha empresa lá que eu trabalhava, ele detectou dispositivo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Esses dispositivos aqui, eles podem ser ou standard, ou seja, aqueles dispositivos mais antigos, né, que não tem endereçamento estendido, ou podem ser dispositivos do tipo A, beleza? E também eu tenho dispositivos aqui do tipo B. Eu posso dizer para vocês que a grande maioria desses dispositivos aqui é standard. Como é que eu sei disso? Quando a gente configura um dispositivo standard na rede ASI, quando você coloca, por exemplo, um dispositivo 1 que é standard, o dispositivo 1B ele fica apagado, ele não pode ser mais usado, tá vendo? Então reparem que aonde está aqui, ó, verdinho em cima e embaixo está apagado, é porque é um dispositivo standard. Quer ver? Ó, deixa eu pegar um aqui que não é standard, aqui, ó, o 18. O 18 não é standard, ele é um dispositivo A, tá? 1A, porque ele está o 18 aqui e o 18 aqui embaixo, mesmo não estando usado, mas ele está disponível. Então quer dizer que esse daqui não é um dispositivo standard. A mesma coisa o 21, o 24 e o 27. São dispositivos com endereçamento estendido, né? São do tipo A. Beleza? Então já é uma forma de você ver aqui. Você consegue também ver aqui a média de taxa de erro no sinal de comunicação, tá vendo? Então você tem aqui, ó, aqui o total de slave, né? 21. O máximo de erro está menor que 0,01%. Então essa rede aqui está com um funcionamento muito bom, tá? Você também tem aqui qualidade do sinal do mestre, tá? Também está muito bom, beleza? Você tem aqui a média
da qualidade do sinal dos dispositivos também está muito bom, ok? Você tem aqui o ciclo nominal, né? O tempo de ciclo, beleza? Depois a gente vai ver, né? Esse tempo de ciclo aqui que você tem que ir somando, né? Conforme a quantidade de dispositivo que você tem na rede, tá? Você tem o tempo de medição, beleza? E você tem também aqui número de telegramas analisados. Tá? Então, olha a quantidade de telegramas analisados aqui. Aqui é o tempo de medição aqui embaixo e quantidade de telegrama analisado. Beleza? E ainda, aqui embaixo você ainda consegue ver um histórico de eventos, tá? E as falhas que tiverem no momento. Eu não tenho nada no momento, beleza, de falhas, então eu não preciso me preocupar. Aqui eu posso dar um reset, se eu quiser resetar aqui as falhas que tiverem no momento para ver, né, se elas saem. E aqui eu posso gerar um relatório, que eu vou deixar para gerar depois, tá? Eu vou mostrar primeiro para vocês agora o modo principal que a gente trabalha, né? Isso aqui geralmente a gente abre só para ter um overview. Vou conectar a ferramenta e vou colocar, ele já vem no modo automático, eu vou dar uma visão geral. Então, pô, se eu abrir aqui a ferramenta, eu já vi o sinal assim, cara, então não preciso me preocupar, né? Pô, eu já vi que eu tenho uma taxa de erro aqui menor que 0,01%. Meus sinais estão bons. Tá tudo ok, meu status da rede está ok, então não preciso me preocupar, minha rede está operando bem. Posso até gerar um protocolo aqui, um relatório e colocar lá, salvar, arquivar lá na minha rede. Agora, se eu tiver problemas aqui, eu posso fazer uma análise mais aprofundada. Aí eu posso vir aqui em Settings, ó, e eu posso mudar aqui o Program Mode para o Expert, ou eu posso apertar Ctrl E também que ele faz isso. Agora eu já consigo visualizar muito mais coisas aqui, né? Nesse modo, ok? O modo Expert aqui, ele é, como eu falei para vocês, ele é recomendado para uma avaliação mais aprofundada, tá? Das condições de funcionamento da nossa rede, beleza? Então a gente pode diagnosticar, quando a gente bota nesse modo aqui, problemas que são relacionados ao meio físico, problemas de erro de configuração e também problemas de protocolo, beleza? Aqui logo de cara, né, a gente vem aqui na primeira aba, que é o Signal Quality Overview, onde a gente consegue ver aqui os nossos slaves, tá? Então aquilo que a gente viu lá na outra tela, né, que tem os standards, o A e o B, a gente consegue ver aqui. E aqui, para me identificar se o meu dispositivo é um standard, você repara que eu tenho aqui na primeira coluna o dispositivo do endereço 1, ok? Aqui vem o sinal dele, esse barra aqui é o sinal de qualidade dele, de sinal dele, tá? Então você vê, né, que eles estão aqui tudo acima de 100% e tem até uma reservazinha. E aqui embaixo, quando tem esse X aqui no endereço, é porque o dispositivo em cima é um standard. Então aqui eu não posso endereçar como B, tá vendo? Então 1, 2, 3, ó. Então aquilo que a gente tinha falado lá, ó. Quer ver? Eu acho que era o 18, né? O 18 que não é, ó. O 18, o 21, o 24 e o 27 que não são standard, beleza? Então, galera, essa tela aqui, né, o Signal Quality Overview, ela disponibiliza para a gente os níveis de sinais do mestre e dos dispositivos que estão ativos na rede. Então aqui, ó, você consegue ver o nível qualidade do sinal do mestre, nessa coluna aqui onde está escrito Master, tá? E você consegue ver o Slave. Aqui eu tenho até uma legenda, né, do sinal, ó. O verdinho aqui, né, ele é um sinal dentro dos padrões normal, que ele vai de 100 até 150%. Se ele tiver amarelo, que ele tiver sinal without margin, tá? Que nesse caso aqui, se ele tiver amarelo, o seu dispositivo não está com problema, não é que ele está em falha, tá? Mas ele está perto do limite do sinal recomendado. Então quer dizer o quê? Que você já tem que dar uma atenção para esse dispositivo aqui, porque ele já pode gerar um problema para você, tá? Então geralmente esse cara aqui ele vai de abaixo de 100, né, até 80%. E se ele tiver com um sinal vermelho, cara, se essa barrinha que chegar aqui tem um dispositivo com vermelho aqui, é porque ele está fora do recomendado, tá? Ele vai estar com menos de 80% aqui de qualidade de sinal e aí realmente esse cara é um cara que vai te gerar problema. Ele vai ter muito erro de troca de dados, ele pode estar parando aí a qualquer momento, beleza? E aqui no cantinho você tem como verificar, né, individualmente o que você quer visualizar, tá? Você tem aqui o SQ Time, que é o Signal Quality Time, tá? Isso aqui é para verificar o quê? É para verificar a qualidade com relação ao tempo de troca de dados do equipamento, né? E as interferências que ocorrem, beleza? Durante esse tempo de troca de dados. E esse aqui, que é o SQ Amplitude, né? Esse cara é o Signal Quality Amplitude.
ele verifica a qualidade da amplitude do sinal de cada equipamento. E se você botar o SQ total, ele está vendo tudo, beleza? Ele geralmente já vem no SQ total, mas você pode mudar aqui, tá vendo? Pelo time e pelo amplitude, tá? Normalmente a gente vê aqui no total e já vê logo tudo, tá? Então, beleza? Então, essa aqui é a primeira aba, que é o sinal Overview, tá? Então, eu vou vir aqui o Signal Quality Details. Essa aqui geralmente é a tela que a gente mais vê, tá, galera? Eu não sei se vai dar para ver aí. Aqui a gente chama de diagrama de olho, né? É o diagrama que a gente pode verificar aqui. Nessa opção, a gente tem aqui uma apresentação de todos os bits de uma transmissão sobrepostos, beleza? Então, você vê aqui essas linhas azuis aqui. Então, com essas linhas azuis aqui, a gente consegue avaliar a qualidade do sinal da rede, beleza? Isso aqui é independente do conteúdo que vem na mensagem, tá? A gente consegue ver de uma forma geral. Então, para a gente determinar se o sinal aqui está bom, né? Se é uma boa qualidade do sinal ou não, o que importa para a gente aqui é que essas linhas azuis aqui que vocês estão vendo, elas não devem cruzar o interior das sombras acinzentadas, tá? Que a gente tem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uns sombreamentos aqui, ó, mais escuros. Não sei se está dando para aparecer aí na tela, mas aqui tem umas sombras, tá vendo? Dentro aqui da onde está passando as linhas, ou em volta aqui também, tá vendo? Tem umas linhas aqui. Para você saber se você está com problema ou não, as suas linhas têm que estar contornando, tá em volta dessas sombras. Se tiver cruzando dentro da sombra, cara, aí você está com um problema, beleza? Aí você realmente tem um problema e você precisa estar verificando, tá? Então, as únicas linhas que não vai ter problema aqui cruzar é essa vermelha aqui, tá? Que ela representa o primeiro pulso negativo. Mas basicamente você vai ter que ficar observando se essas linhas azuis aqui estão longe. Aqui está muito bom, tá vendo? As sombras estão bem distantes da linha. Então a linha está passando pelo sombreamento aqui bem distante e eu não estou tendo problema, tá? Porque o sinal dessa rede aqui está muito boa. Depois eu vou mostrar para vocês o outro exemplo de análise aqui, vocês vão ver a diferença. A outra análise vai estar cheia de problemas, vocês vão ver os defeitos. Agora a outra aba que a gente tem aqui é o Erro Estatístico Overview. Então, como você pode ver, já imaginar, esse aqui é uma estatística de erro, tá? Então, você tem aqui os dispositivos, tá vendo? Do 0, o 0 que não usa, né? Até o 31 do A, o Standard, e do B, tá bom? Então, as informações que são mostradas aqui, elas se referem à quantidade em porcentagem de telegrama que foi repetido pelo mestre e os dispositivos. Então, aqui, a gente está vendo só problema de repetição, né? Quando deu um problema na transmissão lá, o dispositivo não recebeu, ou então o mestre perguntou e o dispositivo não respondeu, e aí ele teve que retransmitir uma informação, tá? Então, isso aí pode ser causado, né, por qualquer problema de recebimento ou envio. Então, imagina que um dispositivo não responde o mestre lá dentro de um determinado tempo. Aí o mestre tem que retransmitir a solicitação, tá? Então, aqui, nessa opção aqui, elas são contados somente os telegramas que são repetidos, tá? Então, outro tipo de erro de comunicação não aparece aqui, é só os telegramas que foram repetidos. E eu tenho aqui, né, o endereço do dispositivo e aqui nessa coluna aqui do meio a quantidade de telegramas. Vocês reparem aqui que eu tive apenas um telegrama repetido pelo Slave 3, tá? Então, por isso que essa rede está muito boa. Não estou tendo erros de comunicação, não estou tendo erro de retransmissão, de problema. Então, eu tive apenas um, cara. E se você olhar a legenda aqui, ó, eu tenho a taxa de erro aqui menor que 1%, que é quando está verdinho. Se tiver amarelo, é que eu estou tendo uma taxa de erro entre 1% e 5%. Aí você já tem que observar, né? Uma taxa entre 1% e 5% aqui, porque você já está começando a ter muita mensagem repetida, tá? E se eu tiver acima de 5%, aí já é algo que é um pouco complexo, né? Isso pode dar problema aqui no seu barramento, né? Porque você tem as comunicações cíclicas, você vai começar a ter atraso, né? Porque vai ter o dispositivo repetindo muitas vezes lá, tentando retransmitir, seja o mestre ou o slave tentando retransmitir, e aí você vai começar a ter problema na sua comunicação, tá? Aqui eu tenho um botão de reset também que eu consigo resetar essas estatísticas, beleza? Mas basicamente, então, essa parte aqui de erro estatístico overview é para as mensagens que são retransmitidas, tá? E aí vocês reparem que eu tenho aqui o erro estatístico details. Aqui eu já vou pegar outros tipos de erros, tá? Não só erros
de retransmissão. Então, qualquer outro tipo de erro de comunicação, né, ele vai fazer um levantamento estimado aqui nessa tela. Então, aqui vocês reparem que eu já tenho também separado os dispositivos standard A e B, né? E eu tenho aqui a quantidade de mensagens que foram trocadas, claro, né? Isso aqui eu estou com um arquivo que eu peguei de uma rede, né? Isso aqui foi no momento que eu parei que eu salvei lá. Essa era a quantidade de mensagens trocadas por cada dispositivo. Mas numa rede em tempo real, né, você vai ver isso aqui incrementando, né? Porque vai ficar tendo troca constante. Tá? Mas você vê aqui a quantidade de pacotes, a quantidade de informações trocadas. 12 mil nesse Slave 1, 11.900 e pouco dos outros. Você vê que são bem parecidos, né? A quantidade de telegrama, tá? Então, esse recurso aqui, ele te possibilita o levantamento estimado de erro que não são relacionados só a telegrama repetido, tá? Então, aqui a gente verifica a quantidade de erro, não somente do dispositivo, como também em relação ao mestre, beleza? Então, você vê aqui, ó, que eu tenho a coluna do master, tá? E o do slave. Então, aqui eu estava vendo só do dispositivo, tá vendo? Do slave. Aqui eu estou vendo o erro estatístico, tanto do mestre quanto do slave. Então, por exemplo, naquele dispositivo que retransmitiu uma mensagem, ó, foi o slave que retransmitiu, tá bom? Foi o slave 3 aqui que ele retransmitiu uma mensagem, não foi o mestre, tá? Então, ele teve um erro lá, ele retransmitiu a resposta, ok? Então, a gente pode considerar aqui erros do mestre. Quando é que a gente pode considerar erro do mestre, né? Por exemplo, quando a gente tem baixa amplitude do sinal ou quando a própria mensagem do mestre ela contém erros. Tá? Se aqui tivessem erros do mestre, poderia ser algumas possibilidades. Ou também quando o mestre recebe a mensagem, né? Mesmo quando o dispositivo já respondeu. Então pode ter erros também no mestre. Né? Então mesmo que o dispositivo tenha respondido, às vezes ele vai lá e repete a mesma mensagem. Isso aqui também é contabilizado para a gente. Tá? E quando a gente vai considerar erros do dispositivo aqui, que a gente vai ter aqui na coluna do dispositivo. Quando o dispositivo ele não responde corretamente, né, à chamada do mestre, o mestre fez uma solicitação lá e não respondeu corretamente. Também existe um tempo, né, para responder, então quando o dispositivo ele não responde no tempo determinado, né, ele também contabiliza aqui como erro. Ou quando a própria mensagem de resposta do slave ela contém erro, né, como um exemplo clássico aqui é quando tem erro de paridade. Tá? Aqui embaixo eu tenho algumas informações que a gente pode estar mexendo, né? Eu tenho aqui um botão Hold, que a gente pode clicar nele e a gente vai manter os valores fixos. Então, por exemplo, se eu estou analisando isso aqui em tempo real, né? Como eu falei para vocês, vai estar incrementando aqui mensagem porque ele vai estar trocando em tempo real. Se eu clicar no botão Hold, ele para essa contagem, né? Aqui, não que você vai parar a comunicação da rede, tá? Você vai parar só a contagem aqui no software, só vai parar de ler as mensagens e aí você pode parar e analisar aquele momento ali, igual a gente está analisando aqui agora, beleza? Então, né, aqui também tem legendas, também muda a cor aqui do dispositivo, tá? Então, o verdinho aqui é que eu tenho taxa menor que 1% de erro, o amarelo se ele tiver entre 1 e 5 e o vermelho maior que 5, é igual tá lá na tela anterior, beleza? E aqui embaixo eu tenho aqui, vocês podem reparar que eu tenho aqui o Data Exchange, que ele está marcado, e tem Other Telegrams, beleza? Então a gente pode selecionar se a contagem de erros aqui a gente está verificando nessa tela, ele vai ser apenas nos telegramas que são de troca de dados, né, que são os Data Exchange, ou se ele vai levar em consideração também outros telegramas. Se eu marcar aqui outros telegramas, ele vai levar em consideração aqui telegramas, por exemplo, de parametrização, telegramas de identificação de dispositivo. Aí você vê que a quantidade é bem menor, né? Porque aqui são os telegramas de troca de dados mesmo cíclico, aqueles dados de I/O, né, dados de tempo real, e aqui são telegramas para comunicar, para trocar parâmetro, para trocar o endereço do dispositivo, enfim, você vê que é bem menos aqui que você vai ter disponível. Você vê que não tem nenhum tipo de erro aqui com esses caras, beleza? E eu tenho também, né, um botão Reset, que eu posso clicar e resetar lá. Vamos supor que eu tinha lá uma estatística aqui ruim, né, com falhas, eu fui lá e resolvi o problema, eu vou lá e depois eu dou um reset para limpar e ele voltar a trocar dados de novo para poder ter uma nova coleta sem influência daqueles resultados antigos, beleza? Beleza, então outro recurso muito comum aqui é a parte de oscilografia. Tá? Oscilografia, né, a gente vai ver lá a troca de mensagens entre o mestre e o dispositivo, de todos os dispositivos, e também se eles estão respondendo a solicitações dentro do tempo, né, estabelecido pelo protocolo. Tá? Então a gente tem aqui, né,
o ciclo onde a gente vê todas as trocas de mensagem, beleza? Então, se vocês repararem aqui, vocês sempre vão ter uma imagem aqui com quantidade de dados maior, aí vai ter um intervalozinho aqui e depois você vai ter uma quantidade menor. O que está aqui com esse gráfico maior é a solicitação do mestre, ok? Aí depois tem um intervalozinho, o tempo de interpretação, né, do dispositivo, e o menorzinho aqui é a resposta do slave, tá? Então, aqui em cima eu consigo dizer se eu quero verificar de todo mundo, por exemplo, aqui o ciclo, né? Então, aqui eu estou vendo toda a comunicação, por exemplo, o mestre para o primeiro dispositivo, aí o mestre mandou, o dispositivo respondeu. Aí depois tem um intervalo, o mestre para o segundo dispositivo, o segundo dispositivo respondeu, e assim por diante. Tá vendo? Você consegue ver aqui o tempo do ciclo que você consegue passando aqui e vendo a comunicação. Como essa rede aqui tá muito bem definida, você vê que o sinal está bom. Essa aqui é um sinal que você não identifica anomalias no sinal de rede. Tá? Você vê que o sinal está muito bom. E aqui ó, você consegue varrendo aqui, você vai ver todos os dispositivos. Mas aí vamos supor que quando eu tenho um problema aqui, quando eu tenho uma mensagem com algum tipo de erro, tá? A ferramenta ela pinta a onda de vermelho naquele ponto. Então vamos supor que aqui nessa solicitação do mestre aqui para o dispositivo 2 tivesse um problema na solicitação do mestre. Essa parte aqui estaria vermelha. Na outra análise eu vou mostrar para vocês vão ver que vai estar alguns pontos vermelhos e vai estar até escrito o problema. E se eu quiser ver individualmente, eu posso vir aqui no participantes e mudar. Os dispositivos que tem a setinha do lado aqui é o dispositivo que estão sendo usados. Os que não tem nada não estão sendo usados. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse dispositivo aqui 10, o Slave 10. Aqui eu consigo ver a onda do Slave 10 de forma individual, tá vendo? Solicitação do mestre, ok? Aí tem um intervalo de interpretação e a resposta do Slave, tá? E aqui eu consigo ver ó, as mensagens trocadas. Tá no 6, 2, e aqui eu vou passando aqui, ele vai mostrando o que tiver trocado entre eles, beleza? Então aqui eu consigo ver de uma forma mais particular, ó. Aqui é do Slave 1, tá vendo? Consigo ver aqui, ó. Beleza? Show de bola, né? Então eu não vou ficar também apegando muito nessa parte aqui não, que depois eu vou mostrar para vocês a parte com problema, né? Mas vamos lá. Então tem aqui a parte de Network Configuration. Aqui basicamente, né, a gente tem acesso às informações dos dispositivos que são detectados na rede, beleza? Aqui também tem a legendazinha, né? A corzinha verde são os dispositivos que estão ativos, tá? Aqui você vê a parte dos parâmetros deles, tá? Do ID, do status, ok? Se ele tiver amarelo, que o perfil dele não foi reconhecido por algum motivo, tá? E se tiver vermelho é porque ele está em erro de configuração. E você ainda pode ter a possibilidade de ter um dispositivo aqui cinza. Se ele tiver cinza, é porque ele está na rede, ele foi reconhecido, porém ele não está trocando dados. Tá? Aquele dispositivo ali está inativo ali, ele foi reconhecido, mas ele não está trocando dados na rede, beleza? E eu ainda também tenho aqui, né, mais dois menus, tenho aqui o Communication Protocol. Aqui eu estou selecionado também o Slave, que eu quero verificar. Então, nesse menu aqui, ele disponibiliza as informações referentes aos telegramas que são trocados entre o mestre e um dispositivo. Então, aqui eu consigo selecionar o dispositivo e ver os telegramas sendo trocados, tá? Beleza? Qual são o conteúdo, né, dos telegramas trocados? Ó. Isso aqui é bem interessante para você estudar, né? Até o funcionamento da rede ASI, como é que funciona. Você consegue ver lá ó, a troca de dados, beleza? O tempo que está sendo trocado. Tá, a pausa e o tamanho do telegrama entre eles, legal? Pode botar o ciclo aqui também, você vê todos os telegramas trocados, beleza? E aqui eu tenho uma última aba aqui chamada Data Protocol, que essa aqui é uma opção que ela é possível que a gente visualizar a comunicação entre o mestre via protocolo CTT, tá? Algo um pouco mais específico, eu não vou ficar me aprofundando nisso aqui, mas você consegue verificar aqui. Aí você tem que selecionar aqui qual é o profile do dispositivo certinho, verificar aqui o dispositivo, tá vendo? Botar o dispositivo aqui, tá? Aí se tiver errado ele vai dizer que não está detectado, beleza? Mas eu vou fazer o seguinte para vocês agora, mais interessante, eu vou abrir aqui o outro arquivo que eu tenho, ó, vou vir aqui no File e Download Raw. E aqui eu vou abrir esse outro arquivo aqui de demonstração, que esse arquivo aqui está com problemas na rede, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, que a gente já tem uma rede aqui um pouco mais
eu vou botar até no automático para a gente ver, ó. Você vê que de cara, olha o que aparece aqui para mim. Status em falha. Ele já diz para mim aqui que eu estou com um ciclo de tempo, né, de troca de dados muito longo. Olha aqui o tempo, ó. Tá vendo? Tá um ciclo muito longo. E aqui ele já diz até para mim aqui que eu tenho um dispositivo, ó, que está conectado, mas não está ativo, que é o dispositivo 3B. Então tá vendo? Nessa configuração aqui eu tenho um dispositivo B, 3B. Tá? Então tá vendo? Só essa tela inicial aqui do modo automático já te dá informações pra caramba. Você já consegue verificar aqui. Tá? Então vamos lá no modo Expert para a gente poder ver mais detalhes. Então aqui eu tenho a questão da qualidade do sinal, né? Até que eu estou com uma qualidade considerável, beleza? Tá com o sinal, não tá ruim. Eu consigo ver aqui os detalhes na sombra. Eu vou pegar aqui do Master, por exemplo. Olha, agora vocês já reparem, lembra que eu falei que as linhas aqui, elas não podem cruzar as sombras? Reparem que os sinais aqui já estão cruzando dentro das sombras. Aqui eu tenho uma sombra também, o sinal do mesh cruzando dentro da sombra. Aqui também, ó. Se eu for nos slaves aqui também, ó, eu também vou ter, ó, tá vendo? Então aqui eu já estou detectando que não tá legal aqui. No gráfico de olho eu já estou vendo aqui que eu já estou com um problema aqui na minha comunicação, tá? Estatística de erro nessa aqui ele não mostra para mim. Eu não estou com erro de repetição, só que eu tenho um cara aqui não ativo, ó, tá até aparecendo aqui. Detalhes aqui também, ele não mostra erros de outros tipos de erro de troca, tá? Oscilografia, eu consigo visualizar, eu vou botar aqui no geral, vou botar para mostrar todo o ciclo, vocês vão ver que, aí lembra que eu falei para vocês, quando está com problema, ele mostra vermelho, então aqui eu tenho problema, tá? Ele já até mostra aqui, ó, ciclo muito longo na troca, aqui do mestre para o slave 1, aqui eu consigo ver, eu não falei para vocês, ó, mas aqui tem aqui as opções A e B, aqui o A é A e B, eu estou vendo os dois ciclos de A e B, né, dos dois canais. Aqui é somente o A e aqui é somente o B, tá? Ele tem dois cabos lá de comunicação, né? Então aqui eu tenho problema aqui na comunicação com o slave 1. Aí aqui, ó, o mestre mandou a informação, o slave 2 teve problema na hora de comunicar também, ó. E aqui também, basicamente eu estou tendo problemas em vários dispositivos aqui, tá vendo? Várias comunicações aqui em vermelho, ó. Você vê pela solicitação e resposta, tá? E aí, por exemplo, vamos pegar aqui alguns... a gente pode visualizar a onda individual, tá? Então, erro alternativo. Quando você bota aqui, ele já aparece algumas informações para você, ó, do 2 aqui, erro no start bit, tá? Aqui o 3 está legal, não estou com problema. Vamos ver o 3B. O 3B está com erro de end bit, ele nem tá, esse cara está nem ativo, né? Esse 3B aqui. O 4 aqui não tem informação de erro. 5. Erro de comprimento. Então tá vendo? Aqui já é um arquivo que mostra bastante, ó, erro de paridade. Você consegue já ver, analisar uma rede mais problemática com esse arquivo de demonstração. Isso aqui, se você tiver instalado a ferramenta, ele já vai aparecer para você, tá? Aqui a gente consegue ver bem, né, o dispositivo que não está ativo. E aqui, né, a questão do protocolo aqui, ó, a gente consegue ver, ó, pelo dispositivo 6, ó, a gente consegue ver a troca de dados, né, e ver com detalhe lá aquela questão que eu falei. Erro de paridade, tá dando erro, muito erro de paridade aqui nesse cara. Então esse cara aqui tá com um problema na sua rede. Tá vendo? Dispositivo número 6, se eu botar o ciclo aqui eu consigo ver todo mundo, ó. E aqui eu posso botar individualmente, ó, o dispositivo, ó, número 1, tá dando esse alternativo erro. Número 2 aqui, erro no start bit. Então você vê que realmente essa rede aqui realmente está, como a gente fala, né, tá zoada, tá cheia de problema, tá? Então a gente consegue visualizar que quase todos os dispositivos praticamente aqui na minha rede estão com algum tipo de problema. Olha o dispositivo 3A aqui que está legal, ó. O 3A e o 5. Todos os outros aqui tem algum problema, tá bom? E eu não mostrei, né? Deixa eu voltar aqui no modo automático. Eu posso gerar um relatório. Eu estou com esse problema aqui, eu quero gerar um relatório. Eu venho aqui na tela do automático, tá? E eu clico aqui no protocolo. E aqui eu consigo gerar um relatóriozinho para armazenar, né, a informação da minha análise. Aí eu boto lá, por exemplo, a minha rede tá na linha lá, por exemplo, linha de produção 411. O nome da rede seria transporte 04.
Aí é que você bota os detalhes do projeto, bota lá as informações, comentários. Eu tô com um problema lá no Slave 3, não está configurado, tô com problema de paridade, parará. Você bota seu nome. E aí você bota lá a sua companhia. E aí você dá um OK, tá? E ele vai gerar aqui o relatório. Eu vou mandar aqui abrir em PDF para mim, salvar em PDF. Ele vai gerar um relatório que você bota aqui ASI 01, por exemplo. Tá aqui, análise rede ASI. E ele está gerando aqui algumas páginas. Vamos ver aqui. Ele gerou aqui o arquivo. Ó. Vou abrir. E tá aí o seu mini relatório, né? Você pode até botei linha aqui, escrevi errado, botei com M, é com N, mas tá aí, ó. Seu relatóriozinho, aí aqui vem as informações do que ele identificou, tá vendo? Análise, quantos telegramas foram capturados, quantos slaves encontrados, quantos slaves trocando dados, o ciclo nominal, ele diz até que está muito longo, qualidade do sinal, mínimo valor, máximo, parará, network overview, então ele vai dizer lá aquela questão dos slaves, né, do erro que ele está identificando, qualidade do sinal, problemas detectados, tá? E aí você tem lá um relatóriozinho e aqui você pode incrementar, né, com os seus detalhes aqui, informando coisas mais específicas sobre aqueles erros encontrados. Tá bom, galera? Então essa aqui é a ferramenta, o AsiNet Pro. Tá? Como eu falei para vocês, infelizmente eu não tenho a ferramenta em mãos aqui para mostrar conectando fisicamente, mas como eu mostrei lá, não tem nada demais. Tá? É só espetar o cabinho lá na rede e botar ele para monitorar e você vai conseguir ter uma análise parecida com essa aqui. Então, né, espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais informações da ferramenta, vai lá procura aí no Google a Westcom, vai lá na página deles, eles têm muitas ferramentas de análise de rede, tá? Eu já trabalhei com algumas, como por exemplo também a ferramenta de rede Profibus deles, muito boa. E entre em contato com eles lá, pede informação, pede uma apresentação da ferramenta. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque me ajudou bastante já nessa minha carreira aí, vários momentos que eu tive, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha muita rede ASI, e essa ferramenta aí foi essencial para ajudar a manter sempre uma boa performance nos nossos equipamentos lá, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, fala comigo no campo de interação da plataforma. Se puder, deixa aquele like no vídeo para poder fortalecer o trabalho, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Até mais, galera. Fui!